Eu sou Breno Altman, diretor editorial do site Opera Mundi. Eu queria convidar vocês a assistirem os vídeos do Opera Mundi no nosso canal do YouTube. Também aproveito para chamá-los a assistir esses mesmos vídeos na TV 247, que é nosso grande parceiro nessa batalha por uma comunicação independente e verdadeira em nosso país. Tarde! Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos Atualidade. O tema de hoje: o Brasil já vive sob uma ditadura? Essa é uma discussão importante. É evidente que a maior parte das pessoas que acompanham a vida política do país se dão conta de que há inúmeras anormalidades na vida institucional da nossa nação. Atropelos judiciais, violências, operações policiais sem o devido lastro legal, anarquia nas decisões judiciais. E é importante analisarmos esses atropelos de um ponto de vista mais amplo, para compreendermos o que está em curso no nosso país. É um fato que não há mais normalidade democrática e constitucional. Como que nós podemos fazer essa afirmação? A partir de que pressupostos podemos fazer essas afirmações? Há vários, a começar pelo último processo eleitoral. Não resta nenhuma dúvida a qualquer pessoa esclarecida que a grande marca das últimas eleições foi uma operação contínua, custasse o que custasse, para impedir que o ex-presidente Lula fosse candidato. Apressou-se em tempo recorde o seu julgamento em primeira e segunda instância. O habeas corpus, que poderia tê-lo mantido em liberdade em abril e que finalmente foi derrotado por 6 votos a 5, todos se lembram. Esse resultado foi obtido a partir de uma pressão aberta do chefe do Exército, do comandante do Exército, general Vilas Boas, que através do Twitter praticamente disse que o Exército não toleraria um resultado que não fosse a manutenção, que não fosse a prisão do presidente Lula e a recusa do habeas corpus que havia sido apresentado por sua defesa. Apesar do Comitê de Direitos Humanos das Nações Unidas ter recomendado expressamente, o que raramente acontece, que os direitos político-eleitorais do presidente Lula deveriam ser respeitados, mesmo que ele estivesse preso, com isso garantindo sua candidatura nas eleições de outubro, essa recomendação foi rechaçada pelo Tribunal Superior Eleitoral, que fez tábula rasa da decisão da ONU, virou as costas para essa decisão. Quando um juiz do TRF4, em seu plantão, determinou a soltura do presidente Lula, imediatamente ilegalidades foram cometidas para impedir que essa ordem fosse executada. Um outro juiz da mesma instância, em flagrante ilegalidade, anulou a decisão do seu colega plantonista. A Polícia Federal não cumpriu a ordem judicial, mantendo o ex-presidente preso. Novamente agora se repetiu algo semelhante. Numa decisão monocrática, o ministro Marco Aurélio de Mello, do STF, determinou que todos os presos que não tivessem sentença transitada em julgado, isso é, que não tivessem mais condições de recursos, deveriam ser libertados, exceção feita, salvaguardadas as exceções relativas a casos corretos de prisão preventiva. Essa decisão do ministro Marco Aurélio de Mello foi primeiramente desrespeitada pela juíza Carolina Lebos, da Vara de Execuções Criminais de Curitiba, que se insurgiu contra uma decisão do STF, postergando a libertação do presidente Lula, demandada por sua defesa depois dessa liminar do ministro Marco Aurélio de Mello. A juíza Carolina Lebos resolveu
consultar o Ministério Público da Vara das Execuções Criminais lá em Curitiba, para que ele primeiro se manifestasse sobre uma decisão tomada por um juiz da Corte Suprema. Tudo isso para ganhar tempo, e em uma ação inédita, o presidente do STF, Dias Toffoli, anula a deliberação do seu colega. Isso não se passa, não é normal no STF. O presidente da Corte Suprema não tem hierarquia em relação aos seus pares. Ele apenas possui o poder administrativo na Corte. Ele pode determinar a pauta dos plenos, ele pode tomar decisões no âmbito administrativo, mas ele não está acima, do ponto de vista judicial, dos seus colegas. Jamais antes havia ocorrido, com uma exceção dada pelo próprio Dias Toffoli, de uma decisão monocrática ter sido anulada, não pelo pleno da Corte Suprema, mas pelo seu presidente. Dias Toffoli já havia incorrido nesse tipo de situação quando o ministro Lewandowski autorizou entrevistas do presidente Lula na prisão e Dias Toffoli anulou a decisão de seu colega de Corte Suprema. Há, portanto, uma sucessão de ilegalidades. Essas ilegalidades se multiplicaram em larga escala nos últimos 4 anos. Não surgiram nesse ano. Surgiram durante o período que levou à desestabilização do governo Dilma Rousseff, com o claro intuito de, a partir do Poder Judiciário, criar as condições políticas e jurídicas para a derrubada de um governo legitimamente eleito. A Operação Lava Jato foi manipulada pelos setores mais reacionários do sistema de justiça, com claros vínculos internacionais, exatamente para obter esta meta, derrubar um governo legalmente eleito. Atropelos sem fim foram cometidos na Lava Jato para obter esse propósito. Quem não se lembra, por exemplo, dos vazamentos contínuos do Ministério Público para a imprensa, das investigações de delações premiadas que pudessem, desde as eleições de 2014, desgastar o PT, desgastar a presidente Dilma. De 2014 em diante, isso foi um contínuo. A justiça sendo utilizada para a luta política, a justiça sendo utilizada para afogar, encurralar o governo liderado pelo Partido dos Trabalhadores. A Lava Jato teve um papel fundamental no golpe contra a presidente Dilma Rousseff. O controle, o aparelhamento do sistema de justiça pelos grupos mais reacionários, pelos grupos vinculados ao golpe contra a presidente, foram laços explícitos. Vamos aqui recordar quando o juiz Sérgio Moro decide por tornar público gravações entre a presidente Dilma Rousseff e o ex-presidente Lula, no momento em que Dilma Rousseff havia se decidido por nomear Lula ministro de seu governo. Sérgio Moro tornou pública gravações inconstitucionais, gravações da presidente da República. Em qualquer país do mundo, o juiz Sérgio Moro teria saído do seu tribunal em Curitiba diretamente para a cadeia por violação de uma regra clara da Carta Constitucional. Tanto foi assim que foi repreendido pela Corte Suprema, mas uma Corte Suprema acovardada e acompliciada com o processo golpista, que apenas advertiu ao juiz Sérgio Moro, quando era caso de gravíssimas punições pelos efeitos políticos provocados pela gravação tornada pública por esse juiz. A Corte Suprema foi cúmplice do próprio impeachment da presidente Dilma Rousseff. A Corte Suprema legitimou um golpe parlamentar, quando era evidente que o assunto das pedaladas fiscais nada mais era do que pretextos para que uma maioria conservadora pudesse derrubar a presidente. A Corte Suprema jamais julgou o mérito do impeachment, apesar dos recursos lá ingressados pela defesa da presidente Dilma Rousseff. Finalmente,
para concluir os exemplos que estou buscando fornecer a vocês para que reflitamos juntos sobre o momento político que passa o Brasil, o juiz Sérgio Moro condena o presidente Lula em primeira instância, base fundamental para todo o processo que em seguida levaria à sua interdição. Com isso, cria as condições para que o presidente Lula não dispute as eleições presidenciais, nas quais era franco favorito, ganha Jair Bolsonaro e Sérgio Moro é transformado em seu ministro da Justiça, no super-ministro da Justiça. Sérgio Moro teve um papel decisivo na ascensão e na vitória de Bolsonaro. E Sérgio Moro vira ministro de Bolsonaro. São exemplos sem fins de anormalidade. Qual é a natureza dessa anormalidade? Penso que a explicação é muito simples. Para o grande capital brasileiro e o grande capital internacional associado à burguesia brasileira, pelo menos desde 2008, ficou claro que, para os seus interesses, eles tinham que impor à nação um programa ultraliberal violento, que reduzisse os custos de produção do país, que reduzisse salários, que reduzisse direitos, que reduzisse gastos sociais, que reduzisse investimentos públicos, que desnacionalizasse a economia brasileira, que rifasse o sistema de partilha do pré-sal. Enfim, um programa que garantisse que os ativos brasileiros pudessem ser atrativos para o grande capital mundial e que a produção brasileira fosse barata para poder recuperar competitividade mundial e recuperar a taxa de lucro da burguesia brasileira, que vinha caindo desde a crise de 2008 em função de políticas sociais e medidas econômicas que levavam a um contínuo crescimento, não apenas do salário mínimo, que durante os governos petistas subiu em termos reais 70%, mas do conjunto dos salários da classe trabalhadora, assim como dos investimentos sociais, das políticas que faziam com que a renda do trabalho ganhasse uma participação importante, uma participação maior no bolo da economia brasileira, pelo menos entre 2004 e 2013. Diante dessa situação em que a burguesia brasileira queria impor essas medidas ultraliberais às quais eu me referi, eles se deram conta que era necessário derrotar a qualquer custo o governo petista. Os governos petistas tinham erros, tinham problemas, tinham contradições, mas eram efetivamente uma muralha contra esse programa ultraliberal. Mesmo quando a presidente Dilma Rousseff resolve, para tentar deter a onda golpista, assumir determinadas medidas neoliberais com o ajuste fiscal de 2015, ainda assim, ela constituía, o governo presidido por Dilma Rousseff constituía um obstáculo para o programa ultraliberal que passava a ser defendido pela burguesia brasileira, com o apoio do capital internacional e representado pelos partidos da centro-direita, MDB, PSDB, DEM, e pela maior parte dos meios monopolistas de comunicação. Tinha que ser afastado a qualquer custo o governo petista, até porque, depois das eleições de 2014, o núcleo duro da burguesia se deu conta que não era possível ganhar eleições contra o Partido dos Trabalhadores em uma situação normal, porque a agenda que os partidos de direita tinham a oferecer, essa agenda ultraliberal, não era capaz de constituir maioria político-eleitoral no país. É nessas circunstâncias que a burguesia se decide por um golpe de Estado, um golpe novo, um golpe de tipo novo. Não como os velhos golpes do passado, que eram golpes militares de fora para dentro das instituições. Não, um golpe tramado dentro das próprias instituições, operando a maioria parlamentar que os conservadores tinham, operando o controle que eles possuíam do poder judiciário, operando o peso dos meios de comunicação para dentro das instituições, como se fossem cupins por dentro da madeira, corroerem a legitimidade da soberania popular, retirarem o peso do voto popular que havia reeleito a presidente Dilma Rousseff e, através dessas instituições, organizarem uma verdadeira contra-revolução preventiva. O que é uma contra-revolução preventiva?
Não é uma resposta direta a uma ameaça revolucionária como no passado, mas a adoção de uma medida que previna a possibilidade de um aprofundamento das reformas de sentido popular, de sentido distributivo, e, ao contrário, estabeleça as condições institucionais para a imposição dessa agenda ultraliberal. Foi assim que terminaram por derrubar a presidente Dilma Rousseff através do golpe parlamentar de 2016. Esse golpe já claramente começava a enterrar a democracia brasileira. Começava a caracterizar, aliado com a Lava Jato, uma situação híbrida, no qual se mantinha as aparências de um regime democrático, se mantinha o invólucro de um sistema institucional, como se fosse aquelas velhas fachadas de cenários em Hollywood, que por trás nada existe, mas sob esse invólucro democrático vinha se construir um estado de exceção, um estado policial que visava exatamente desgastar o sistema político, que visava desgastar o Partido dos Trabalhadores, derrubar a presidente Dilma Rousseff e anular a possibilidade da esquerda continuar a apresentar alternativas viáveis de governo e poder. Esse golpe teve uma característica de golpe continuado. Ele começa em 2016 e vai ser concluído em 2018, com a interdição da candidatura do presidente Lula, que torna as eleições de 2018 uma verdadeira fraude ao negar-lhe um caráter democrático amplo, e esse é o resultado quando se impugna a candidatura do presidente Lula, e com isso garantindo as eleições do candidato de extrema-direita Jair Bolsonaro. É uma sucessiva história, uma sucessiva narrativa de ações golpistas que visavam atropelar a soberania popular e impor por dentro das instituições, camufladas institucionais, manobras cujo único objetivo era garantir que a burguesia reconstruísse sua hegemonia sobre o Estado brasileiro, que a burguesia reconstruísse sua capacidade de dirigir o Estado brasileiro em direção dessa agenda ultraliberal. Podemos afirmar, portanto, que as circunstâncias em que vivemos são circunstâncias híbridas. Fachada de democracia, mas um estado de exceção, um estado policial que vai se construindo no seu âmago. Mas a vitória de Bolsonaro coloca uma outra perspectiva. A perspectiva de, para cumprir o objetivo a que se propõe, ser alterado o próprio regime político, a própria fachada institucional. Deixe-me detalhar um pouco mais isso. O objetivo central de Bolsonaro, para poder impor a agenda ultraliberal, não é somente derrotar a esquerda, derrotar o PT, derrotar Lula, derrotar os movimentos populares. É destruir a resistência popular à sua agenda. É destruir a esquerda. E destruir é diferente de derrotar. E destruir pressupõe uma carga repressiva pesadíssima para quebrar as organizações da esquerda brasileira, seus partidos e movimentos que continuam intactos. Para destruir, é necessário que o Estado policial se aprofunde, ainda que o custo disso seja enterrar a fachada institucional. Já está claro para todos, há vários meses, a crescente tutela militar sobre o Estado brasileiro. Não é à toa a vitória de Bolsonaro, não é à toa a quantidade de generais que ocuparão cargos ministeriais em seu governo. Não é ocasional a intervenção do alto comando do Exército no dia em que o ministro Marco Aurélio de Mello deu a liminar favorável à libertação de presos que não tivessem sentença transitada em julgado, medida que poderia favorecer o presidente Lula. A tutela militar faz parte da construção desse estado de exceção. É um elemento fundamental da construção desse estado de exceção. Essa tutela militar não se faz apenas por declarações e pronunciamentos, nem tampouco apenas pela presença de generais na campanha de Bolsonaro e no seu governo.
os militares estão presentes na própria Corte Suprema. O presidente da Corte Suprema, Dias Toffoli, que havia havia convidado para sua assessoria direta o general Azevedo, que será o ministro da Defesa de Bolsonaro. Quando Azevedo tomou a decisão de aceitar o convite de Bolsonaro, outro general assumiu a função de assessoria do presidente do STF. Essa tutela militar é um elemento evidente de que o Brasil vive um trânsito da democracia liberal da Constituição de 88 para o sistema híbrido entre democracia de fachada e Estado de exceção, e uma transição que pode ter como desfecho, para que seja cumprido o objetivo bolsonarista de destruir a esquerda e a resistência popular, pode resultar num desfecho de construir um outro regime político, um regime de ditadura aberta do grande capital, uma outra ditadura cívico-militar. Essa é a ameaça que paira no país. Esse é o destino do projeto bolsonarista. Construir, se necessário for, para destruir a esquerda e os movimentos populares, uma ditadura aberta. O Brasil já tem várias características ditatoriais. A Constituição está ferida de morte. O regime democrático está combalido. O sistema de justiça já está a serviço aberto, sem disfarces da oligarquia. O sistema de justiça se move para manter Lula preso. E a partir de 1º de janeiro, quando esse novo grupo hegemônico liderado por Bolsonaro assumiu o comando do Estado, os riscos da transição desse sistema híbrido para uma ditadura aberta serão riscos reais e imediatos. É necessário ter claro isso para que possamos compreender a situação brasileira e entender o que deve ser feito para lutar contra essa situação. Um regime que vai se fechando, que vai se constituindo uma ditadura, tapa espaços, vai impedindo saídas institucionais e democráticas, vai fechando espaço para a oposição, vai fechando espaço para a luta popular, vai criminalizando a luta popular. Bolsonaro ameaça utilizar a lei antiterrorista contra o MST e o MTST, por exemplo. Um regime como esse pode colocar o PT na ilegalidade. E para lutar contra um projeto com essa natureza ditatorial, a única saída possível é uma tremenda, uma possante mobilização popular. É o povo nas ruas, é uma luta popular que tome conta do país e que cerque de fora para dentro o Estado brasileiro, impedindo a conclusão desse projeto autoritário e restabelecendo a ordem democrática em nossa nação. Não é por outra razão que a campanha pela libertação de Lula, nesse sentido, é essencial, porque a prisão ilegal de Lula é hoje a principal questão democrática do país, pelos seus contornos concretos e pelo seu aspecto simbólico. A prisão de Lula é fundamental para que esse projeto ultraliberal possa avançar e derrotar a resistência popular. Apartado o principal líder de massas da história do país, apartado o líder histórico da classe trabalhadora, creem os setores mais reacionários. É mais fácil dobrar a resistência, é mais fácil dividir, é mais fácil paralisar o campo progressista e, portanto, mais fácil impor a agenda ultraliberal. Pelo contrário, a libertação do presidente Lula poderia significar uma desestabilização desse projeto autoritário. Poderia representar as condições necessárias para que o povo brasileiro retomasse seus direitos e retomasse o caminho da soberania popular, derrotando o projeto golpista que é continuado por Jair Bolsonaro. Embora o país ainda não viva sob uma ditadura, embora ainda sejam preservadas determinadas liberdades democráticas, embora estejamos ainda sob a vigência formal da Constituição de 1988, embora estejamos em uma situação híbrida, os riscos de que essa situação evolua para uma ditadura aberta são riscos reais e imediatos. Riscos esses que devem determinar
os debates e as ações políticas que virão a ser adotadas pelas forças progressistas. Termino aqui minha exposição de hoje. Antes de concluirmos o programa 20 Minutos de hoje, o último programa do ano, 2 recados fundamentais. Primeiro, não deixem de fazer a assinatura no canal do Opera Mundi no YouTube. Nessa plataforma, vocês poderão assistir as edições anteriores dos nossos programas e de todos os programas da TV Opera Mundi, bem como acompanhar nossa transmissão ao vivo. O YouTube é uma plataforma muito mais amigável para assistir vídeos, para comentar, inclusive para fazer contribuições financeiras do Opera Mundi através do Superchat. A outra mensagem. Aproveite esse final de ano, 13º, o espírito natalino, e assinem solidariamente a Opera Mundi. A Opera Mundi agora está completando 10 anos nesse mês de dezembro. 10 anos de existência. E precisamos da tua assinatura solidária para investirmos no jornalismo independente, no jornalismo progressista, na batalha cotidiana de informações e ideias contra a imprensa de direita. A assinatura solidária é um pequeno valor mensal que nossos leitores e espectadores pagam e que nos permite a manutenção e a expansão das nossas atividades jornalísticas. Para obter informações sobre como fazer a assinatura solidária e realizá-la, o endereço é www.operamundi.com.br/apoio. Eu vou repetir, www.operamundi.com.br/apoio. Como eu disse, esse foi o último programa 20 Minutos de 2018. Nós retornaremos apenas no dia 7 de janeiro. Vou dar a vocês férias e vou aproveitar para também tirar uns dias de descanso. Queria agradecer muitíssimo a audiência de hoje e a audiência desse ano que passou, no qual o Opera Mundi se fortaleceu ainda mais e o programa 20 Minutos pôde tentar oferecer temas para o debate político e histórico. Um grande abraço, bom Natal a todos e feliz 2019. Um 2019 que certamente será de resistência e luta. Um grande abraço.